Olá pessoal, tudo bem? Você me conhece? Eu sou Marcos Roquete, apresentador do podcast do Roquete. Antes de começar, já aproveita para se inscrever no canal, deixa seu like, ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo novo. Estamos aqui hoje no 14º episódio do podcast do Roquete, com patrocinador oficial, Roquete Materiais Elétricos, Marque Service Montagem Elétrica, Alex Shopping, o shopping da variedade, Marque Certo, Indústria de Etiquetas, Rádio Maria Brasil, 99.9 FM, uma voz amiga em sua casa. Então, pessoal, estamos aqui hoje no 14º episódio do podcast do Roquete, com duas pessoas sensacionais, porque ela é psicóloga, essas meninas entendem tudo sobre mente, sobre pessoas. Estou aqui com a doutora Fernanda Reis e a doutora Juliana Siqueira. Seja muito bem-vindo ao 14º episódio do podcast do Roquete. Obrigada. Obrigada pelo convite. Então, por quê? Porque, gente, essa menina aqui, eu conheci ela num projeto do Sebrae. Nós estamos estruturando a nossa empresa junto ao Sebrae. E eu conheci ela lá, você teve a oportunidade. E eu doidinho para mim ir lá falar naquele microfone. Aí chamou ela. A hora que ela foi lá, se titulou como a doutora, falou o que ela fazia dentro do projeto do Sebrae. Falei, rapaz, essa menina aí, ela vai fazer parte do meu podcast. Porque aqui, doutor, o que nós fazemos? Nós trazemos parceiros para dentro do nosso podcast, para a gente falar um pouco para o nosso público internauta, para o meu público, seguidores aí, que eu tenho muito seguidor, graças a Deus. Né? E os meus seguidores são empreendedores também. Porque essa semana mesmo, eu recebi um elogio do Gabriel. O Gabriel passou nas minhas redes sociais essa semana, parabenizando eu. Gabriel, você vai vir aqui depois para a gente fazer uma palhinha aqui no nosso podcast. Ele trabalha com a empresa de impermeabilização, na área da construção civil. E ele tem tudo sobre impermeabilização, sabe? Ele falou que a umidade de pé de parede, para piso, para telhado, o cara tem muito produto aí para vender no mercado. E ele estava parabenizando eu, gostando do programa, falou, Marcos, tá bom, tá gostoso, é isso aí mesmo, você tá de parabéns. Cara, gostei muito da sua comunicação aí. E eu costumo dizer o seguinte, aqui nesse podcast do Roquete, aqui tem de tudo um pouquinho. Eu devo trazer aí, pessoal, para vocês que gostam aí, vai trazer muita gente que gosta, né? O pessoal gosta de papo de polícia, eu estou trazendo um pessoal da CPE e o pessoal da Rotam, para a gente falar um pouco também sobre o dia a dia da vida de carreira militar lá fora, como é que os caras trabalham em confronto policiais, essas coisas. Trazer o meu programa aqui do podcast do Roquete traz de tudo um pouquinho. Então hoje nós estamos com duas pessoas intelectuais que ela vai falar um pouquinho sobre a mente do ser humano, sobre a parte de empreendedorismo, sobre o sucesso da vida, né, doutora? Que nós precisamos de ter também um pouquinho de paz, tranquilidade para tocar os negócios, né? Não é só abrir um CNPJ e falar, não, eu sou dono de empresa, vamos tocar o barco aí, vamos seguir em frente. Não é assim, né? Tem que se preparar primeiro, né? Exatamente. Então, a doutora, a senhora fica à vontade, fala um pouquinho, como é que a senhora chegou no Sebrae, né? Como o Sebrae descobriu a senhora lá também. Vamos falar um pouco sobre a senhora e depois a gente vai falar sobre a doutora Juliana. Já falou assim, eu posso levar uma amiga minha também, que ela tem bastante conteúdo para a gente extravasar nesse podcast seu aí, a gente alimentar esses seguidores aí. Eu falei, na hora, seja muito bem-vindo. E essa mesa aqui cabe, gente. Uma vez nós fizemos aqui um podcast com 3 pessoas na mesa. Ficou um pouquinho apertado, ficou bacana. Ficou bom. Fique à vontade. Eu sou a Fernanda, eu sou psicóloga. Atuo em Aparecida de Goiânia, né? Sou formada pela Universidade Católica de Goiás, a PUC, desde 2012. Né? Sempre atuei no serviço público por 3 anos e logo em seguida eu fui para o serviço de atendimento clínico. No atendimento clínico, eu percebi a necessidade de expandir os serviços. Foi aí que eu encontrei o Sebrae. A minha primeira capacitação com o Sebrae foi o Empretec. Então, eu fui fazer o Empretec. Fiz o Empretec. Depois do Empretec, eu nunca mais larguei o Sebrae e o Sebrae nunca mais me largou. Né? A gente está sempre junto. E com o Sebrae, eu tive a oportunidade de conhecer grandes empreendedores de Aparecida. E nesses conhecer, a gente consegue identificar a trajetória do empreendedorismo aqui em Aparecida, como que funciona, as dificuldades, os desafios, as conquistas, né,
que também a gente precisa valutar elas. Então, a minha história em Aparecida de Goiânia se dá pelo atendimento atual clínico, né, individual e empreendedorismo também. Bacana. Legal. E você, doutora Juliana Siqueira? Juliana Siqueira. Eu sou psicóloga, formada pela Unip também. As minhas experiências, eu falo que, por carinha que eu tenho, as pessoas não acreditam, mas eu trabalhei 10 anos na área nacional, então RH. Então, trabalhei em 2 grandes empresas e aí eu, depois que formei, fiz uma transição de carreira no sentido de atuar com a clínica, com a área infanto-juvenil, que é a área que eu, sim, sou encantada. E dentro disso eu fui aprimorando, fui fazendo algumas especializações. Hoje eu sou neuropsicóloga, né? Também fiz uma especialização nessa área. Também na área da terapia cognitivo-comportamental. E conheci a Fernanda exatamente nesse processo de começar a trabalhar para mim. Então a gente se encontrou, na verdade eu a encontrei, fui atrás dela. E desde então a gente vem caminhando também. Faço alguns projetos lá junto com o Sebrae, através da indicação da Fernanda também. Falar um pouquinho sobre neurologia, né? Ou seja, neuropsicologia, igual você está falando aí. Eu fiz um treinamento com 2 pessoas sensacionais de Rio Verde. Eu participo do maior grupo de network do mundo, chamado BNI. O meu grupo é o Conquista. Então, o que acontece? Eu conheci a Jaque e a Joyce e fui fazer um enneagrama de autoconhecimento. Legal. E eu estava em plena atitude de saber para que lado que eu ia. Porque o Alexandre falou assim, pai, vamos abrir um canal nas redes sociais e vamos fazer um podcast. E parece que assim, ó, encontrou, né? Onde é que me buscou dentro da minha neurociência. Falei, cara, é esse cara mesmo que eu sou. Porque ele falou para mim, pai, vamos fazer um podcast, você é bom para falar, a sua história é linda, vamos contar. Então tá lá no início do podcast do Roquete. Aquela primeira gravação que eu fiz no dia 1º de maio, eu senti o que esse cara aí, do outro lado das câmeras que você não viu, falou para mim, pai, o senhor é bom para falar, vamos falar. E eu senti, falei, cara, esse trem vai dar negócio mesmo, ficou bom. E eu fui e fiz esse treinamento de autoconhecimento. Indico para vocês aí, os meus seguidores, se você tiver a oportunidade de fazer um treinamento nessa área de autoconhecimento, vai lá fazer para você saber quem que você é, o que que você quer da vida. E eu me descobri, com 49 anos de idade, meu filho falou para mim, isso é bom para falar, pai? Vamos lá, vamos fazer e tal. Eu falei, então vamos. Se eu soubesse que era desse jeito aqui, eu tinha ido lá pro Jaime Cama trabalhar, porque eu fui trabalhar na Celg, antiga Celg, né? Não tinha nada a ver. Eu falei, cara, eu não sou jornalista, não sou comunicador, eu vou pra Celg. Mas eu costumo dizer o seguinte, Deus coloca na nossa mão para você se preparar para aquilo. Então eu fui treinado para mim conhecer o sistema elétrico. Então eu conheci o sistema elétrico dentro da Celg. Depois que eu saí da Celg, o Alexandre teve essa oportunidade aqui da gente abrir esse podcast. E hoje eu estou aqui de entrevistado, hoje eu sou o apresentador do programa. Então, nova fase, nova vida. Fiz o treinamento de autoconhecimento, vi que era eu aqui lá mesmo. Era aqui lá mesmo que eu estava em busca da minha performance, né? Eu falei, cara, é isso aí mesmo, que eu sou aquele cara que eu chego, que eu falo. Essa semana também eu recebi uma ligação, uma pessoa do outro lado da linha falou, mas que bom dia gostoso. Você mexe com o quê? Eu falei, eu sou apresentador. Aí eu falei para ela que eu tinha um programa no YouTube, podcast Roquete, porque a gente tem uma facilidade, quando for ouvir as pessoas do outro lado, você cumprimenta diferente. Mas você fala, bom dia, fala assim, um bom dia, né? A pessoa, um bom dia diferente. Você mexe com o quê? Né? E depois eu fui ver, o pessoal da Legião da Boa Vontade, estava atrás de captação de recursos. Né? Até falei para ela, não me ligou. Falei para ela, me liga depois que a gente pode combinar e te ajudar com alguma fórmula aí. Mas agora, não. E ela ficou de ligar depois. Né? Então, assim, quando você fala que é neurociência, que a gente tem que estudar, que a gente tem que se preparar, a gente tem que entender as nossas vidas como ser humano, que todo mundo tem que se preparar, né? Não é você achar que é um apresentador e ir lá e apresentar. Você não achar que vai ser, até na parte do intérprete, né? Se você vai participar de alguma coisa, vai ser um intérprete, você tem que entender aquilo que você vai ter que interpretar, né? Então a vida é assim, você tem que se preparar. Igual vocês fizeram um curso de psicologia, Sim. aí de lá de dentro existem qualificações que você vai se entender o que você quer e você vai atrás para se qualificar, né? Você estuda até um certo período para você ter o certificado. Não, agora eu vou me especializar nisso. Aí você muda, Sim. né? Muda a chavezinha para você se qualificar naquilo que você quer.
Porque o direito também, É muito amplo. é muito amplo, né? Sim. Assim, Então, a psicologia também. O sistema elétrico não. O sistema elétrico, a pessoa entra no sistema elétrico, ele enxerga de um modo, mas ele vai morrer sempre aprendendo. Porque você nunca sabe tudo. O sistema elétrico é desse jeito, você nunca vai saber tudo. Uma caixinha de surpresa, né? Então Mas eu desse acho que é jeito. igual ser humano. Né? Então, pessoal, por isso que estamos aqui hoje no 14º episódio do podcast do Roquete, falando um pouco sobre mentes humanas, falando um pouco sobre o ser humano, né? Porque, por exemplo, igual eu estava falando para vocês aqui, nos basta fazer um trabalho fora de hora do horário comercial, com os parceiros nossos aí, e é muito estressante, né? Você não dormir, você ficar sempre antenado, e foi 45 dias de muita energia. Eu confesso para vocês que eu não estava dando conta de gravar os vídeos do dia a dia, porque os vídeos não estavam bons. Você gravava os vídeos, eu gravo os vídeos dentro do meu carro, ou às vezes aqui dentro da loja mesmo, cara, não dá. O vídeo está amarrotado, você vê que você está com a voz estressante. O comportamento é outro, né? Sim. Né? A gente não consegue, você não consegue ser o Marcos do dia a dia. Você passou de um certo horário que você está acostumado ali, mudou a chave. Aí você se torna outra pessoa, porque a mente não consegue separar, né, esse tempo, né? Sim. E como é que foi isso para você, Marcos? Essa experiência de ter que se desdobrar para responder uma necessidade do seu empreendimento? O que acontece? Por exemplo, essa pergunta foi boa. Por quê? Eu passei por esse processo em 2009. Esse chão de fábrica aqui meu é desde 2006. Eu lembro que eu estava montando uma loja no Buriti Shopping e eu peguei uma equipe para a gente montar essa loja lá. Foi muito desgastante. E eu prometi para mim mesmo, eu não vou fazer isso mais. E realmente eu não fiz. Cara, aí você está numa viagem, em alta velocidade, tem uma nova oportunidade. Você vai falar não para o cliente? Cara, vamos encarar isso em 45 dias, mas é muito desgastante. Você fez uma escolha. Foi uma escolha. É desgastante. A gente vê, no fundo, se você parar bem para pensar, é muito desgastante. Como ser humano, Humanamente falando, é pesado. é muito desgastante. Não é rentável financeiramente, porque você vai com a perspectiva de que você vai ganhar mais e depois que o desgaste que você vai ter, não é. Por exemplo, essa semana mesmo eu tive que passar para o médico, né? O estresse do dia a dia, né? Eu senti assim que de uma hora para outra eu estava bonzinho, aí. Cheguei lá em casa, tomei um banho e deitei. Aí que eu levantei e falei para minha esposa, falei, não tô legal. Tô sentindo que meu corpo não tá legal. E realmente, durante a semana, as pancadas veio. Porque é desgastante, né? É como se fosse uma peça de um veículo, né? Ó, essa peça para rodar tantos mil quilômetros, tanta temperatura. Você excede essa temperatura, você passa do tempo, Sim. aí vai sofrer um desgaste naquela peça. Eu acredito que o ser humano é desse jeito, né, doutora Juliana? Eu brinco muito e falo para os meus pacientes que assim como as máquinas que precisam de manutenção e pausas, o ser humano também, ele precisa se recolher, compreender-se, né? Olha, passei por um processo de 45 dias, e aí? O que você fez pós isso, né? Para olhar para você. Então é algo que eu falo bastante com meus pacientes. E assim, o que eu vejo, para vocês dar um pouquinho aí, tem muitos empreendedores que sentem culpa em priorizar a sua saúde mental, como cuidar do seu bem-estar e não se sentir culpado. O que você me diz, doutora? Diante de uma escolha que você fez, de ficar 45 dias, é fácil para você ficar mais 45 dias parado? Não, Você fica? não. Então, essa é a maioria das respostas que a gente encontra. Por quê? Porque a gente não é educado para o tempo de pausa, né? A gente é educado para produzir. E aí o tempo de pausa ele é interpretado como um descaso, um não fazer nada, uma pessoa que é um folgado, desculpa, é um vagabundo. Né? Eu uso um Não tá bordão assim. trabalhando. Eu uso um bordão assim. Antes de você ter o domingo para trabalhar do que eu procurar o serviço na segunda. Exato, a gente é educado assim. A gente é educado assim. E na contemporaneidade que nós estamos vivendo, se nós não dermos um pouquinho de pausa, esses 45 dias vai te trazer tanto prejuízo
que depois você não tem a rentabilidade física e emocional para execução do trabalho seguinte. Então, a culpa vem por quê? Porque eu não posso parar, de nenhuma forma, né? Então, a ideia que teríamos que colocar é: eu trabalho e eu também tenho direito ao descanso. Pausas. O CLT tem direito a descanso, né? Exatamente. E não pode, sabia? Esse tanto de aula que o pessoal fez aí, não pode. Tanto de quê? Horas. Tanto não o seu pode. pessoal. Não pode. O seu Mas pessoal. assim, só que eu Sim. fracionei, né? Sim, Por exemplo, é igual eu tenho os meninos que passou lá comigo lá, os montadores, os eletricistas meu, eu tirava eles, não deixava eles trabalhar durante o dia, eu trocava o dia pela noite. Uhum. Eles ficavam descansando, sendo remunerados, descansando durante o dia, e à noite eles entravam dentro da CLT normal, fazendo 50% hora extra, fazendo 100%. Sim, sim. Aí trabalhava até um determinado horário. Só que mesmo assim eu percebi que era cansativo para Sim. eles também. E teve um deles que chegou em mim e questionou, falou, cara, essa jornada é muito puxada. Tá combinando comigo não, tem 30 dias já. Porque fisiologicamente falando, o ser humano ele foi feito para trabalhar de dia. A escuridão não é porque inventaram que de noite não se trabalha, mas de noite, vamos lá na pré-história, não tinha luz. E se eu não tinha luz, o que eu fazia? Eu descansava. Só que hoje a gente tem energia, né? Tem Graças energia, a Deus. tem luz, né? Ainda bem, né? Então a gente encontra trabalhos para fazer com a luz. Só que a ideia da noite é o descanso, é o reparo, é o repouso. Eu preciso me refazer para o dia seguinte. Então, quando a gente é CLT, que não é o caso nosso, né? Nós somos empreendedores e eu digo que a gente trabalha dobrado. O CLT ele trabalha 11 para 1. Ele trabalha 11 meses para descansar 1. Exato. O empreendedor não. Nós trabalhamos 13 meses para pagar os 14. Porque é mais puxado. Veja a pressão que tem. É. Então, emocionalmente, existe uma culpa que se eu parar e ficar de férias, eu estou perdendo dinheiro. Então, precisa uma gestão financeira, de modo que eu consiga trabalhar 11, folgar 1 e as finanças não caírem. É porque eu já pensei assim, eu nunca quero estar murmurando que eu sou empreendedor, que é difícil. Mas eu pensava assim, cara, se eu tivesse uma caixinha de surpresa quando eu falei, vou ser empreendedor, vou ser patrão, eu falava, não, deixa eu aqui, eu vou continuar trabalhando como CLT, eu vou fazer para mim ganhar mais um pouquinho e deixa quieto, porque ser patrão no Brasil não é fácil. Não, mas Né? qual é a satisfação que você experimenta estando nesse lugar? A satisfação é porque... É muito melhor, não é? Não, é muito melhor e outra coisa também, né? Eu pego um dizer lá da minha adolescência, de criança, a minha mãe falava, que eu falava para ela que eu queria... Mãe, quando eu sair para trabalhar, eu quero ter 2 carros, um carro para trabalhar, outro para passear. E eu quero ter minha empresa. Minha mãe fala para mim que eu quero trazer ela no podcast do Roquete. Então, mãe, a senhora vir aqui falar um pouquinho. Não, eu não sei falar não. Mãe, qualquer coisa que a senhora falar lá, o que eu falava que era pequeno, é válido. É importante as pessoas ouvir da boca da senhora, a senhora falar como que eu era. Que minha mãe fala que eu era imperativo, que eu não parava. Eu gostava assim de estar procurando uma coisa. Aí eles uma foto, alguma coisa. Eu entrava ali naquela foto para aparecer. Então, assim, eu falava que eu queria ser patrão, né? Então, estou aqui, chefe. Né? Estou aqui hoje como patrão e eu sei que não é fácil ser patrão, não é? Porque a responsabilidade é muito grande, porque você tem que lidar com as pessoas, você tem que pagar as contas, você tem que fazer as coisas sobrar. Isso não é fácil, é uma matemática assim que a gente vai naquela ilusão que vai dar, muito difícil. Mas também não posso também falar que é ruim, que está sendo ruim. É uma experiência boa. É uma fase boa que a gente vive dentro do nosso trabalho e estou aqui dentro. Agora não vou desistir. Eu sou empreendedor desde 2008. Né? Oficialmente, eu registrei minha empresa em 2008. Ou seja, eu tenho 17 anos já de empresa de CNPJ. Vou fechar. Vou largar 17 anos? Não, vou passar para esse cara aí do outro lado das câmaras. Depois do outro lado lá, ele vai assumir. Eu falo, não, eu não vou querer isso não. Aí é por conta dele. Mas eu vou manter firme esse CNPJ aberto, dedicar aqui e costurar. Igual todo brasileiro costura, né? Tem que costurar mesmo, tem que dar a volta, vai fazendo tempo ao tempo, mês a mês,
e vai tocando. Mas eu costumo dizer, não é fácil. Quando eu vejo amigo meu falando, que vai montar empresa para eles, se me perguntar, eu falo. Se não me perguntar, tem que montar para ele sentir, para ele ver. Tem que experimentar. Exatamente, né? Porque às vezes a pessoa fala que quer fazer algo e você vai tentar lá dar um palpite para ele, querendo aconselhar ele, ó, para um pouquinho pra pensar, eu sou empreendedor. Não é fácil, ele vai achar que eu estou querendo colocar, né, mau gosto no negócio dele, né? Então eu não vou fazer isso. Então, se ele não perguntou para mim, deixa ele montar e amanhã ele vai sentir o gosto, né? Que é ser empreendedor no Brasil. Porque tributo, menina, aqui todo mês tem. É tudo que você compra, né? Agora o governo está tentando criar uma fórmula que você, que é psicóloga, se você comprar uma caneta para dentro do seu comércio, aquele imposto lá vai te beneficiar? Acredito que não, mas você vai pagar por ele, porque você está fazendo algo que eles arrumam tanto código aí que você vai fazer alguma coisa na vida como empreendedorismo, você vai ter que pagar. O governo sempre arruma alguma coisinha, porque eu vejo o seguinte, que é sacanagem a gente pagar essa mamata que esses deputados, senadores, esses caras de alto escalão têm em Brasília. Porque será que se ele fosse dono de empresa, você como empreendedora, você tem tempo para andar com 4, 5, 10 segurança do seu lado? Tempo financeiro? Não tem. Você também, como empreendedora, você tem dinheiro para bancar esse pessoal comendo bacalhau todo dia? Porque bacalhau come uma vez por ano e às vezes olha lá. E o povo sai para comer à vontade. Então esse pessoal de Brasília aí falou que governo é bem complicado. E tudo que nós fazemos aqui nas nossas empresas, vai para onde? Governo, né? ISSQN, ICMS, IOF. A IOF não existe mais, né? Porque só quando você vai fazer alguma operação bancária que você paga, né? O banco fala que passa para o governo, né? Então assim, falou que é coisa que você vai mexer com o governo, acho que quanto mais distante é melhor, né? E a vida do Brasil é assim, o brasileiro tem que ser sempre perseverante e acreditar nele próprio, né? Para ele conseguir romper essa fase aí, para lidar com essa parte, né, doutora? Sim, é se reinventar. Se reinventar, né? Então, pessoal, estamos aqui hoje no 14º episódio do podcast do Roquete com a doutora Juliana, falando um pouco sobre pessoas, negócios, mente. Às vezes você acha que você tem que trabalhar como se fosse uma máquina e o corpo não é assim, né? O corpo, ele pede para parar, né, doutora? Assim como as máquinas também, né? É porque tem máquina que para lá no final de semana, fica quietinha, segunda-feira ela volta a operar de novo, né? E ou uma manutenção, então a gente tem que, eu falo que é dos que eu falo com meus pacientes é exatamente isso. Se até as máquinas elas pedem para parar uma manutenção, por que nós queremos produzir a todo custo, a todo vapor, sem olhar para nós também, né? Porque se a gente olha para si, se a gente tem um autocuidado, é bem melhor, por exemplo, para empreender, para olhar para os colaboradores. Você consegue também se colocar em uma posição de, deixa eu ver aqui, eu vou ficar 45 dias à noite, o que eu posso fazer para tornar esse momento mais fácil também para o colaborador? Por exemplo, essa semana agora meus seguidores fora do Brasil ou fora de outros estados, nós estamos do Reduto de Aparecida de Goiânia, e nós atendemos Goiânia. Goiânia hoje, 24 de outubro, é feriado. Aí um funcionário meu perguntou para mim, Marcos, e aí, nós vamos trabalhar amanhã? Eu falei, não, cara, vai descansar, aproveita o feriado de Goiânia, né? Porque nós temos uma jornada grande aí daqui para dezembro. Nós estamos fazendo um prédio. E esse prédio aí nós temos que entregar uma etapa dele até o final do ano. Ou seja, até dezembro a gente tem que terminar lá. Eu falei, vai descansar, aproveita esse feriado de Goiânia, vai descansar, porque semana que vem vai ser puxado, né? Então eu já percebi, já estou fazendo já o cronograma certinho da execução da obra, para não atrapalhar no desenvolvimento dele durante a jornada. Então, pessoal, vamos ficar para o segundo bloco para a gente falar um pouquinho sobre como se sentir, como se sentir como ser humano, empreendedor. Será que você tem que tomar conta da sua empresa sozinho? Vou deixar essa resposta para vocês aí no segundo bloco.